Diante disso, como se dá a imagem ou a ideia de ressurreição dos mortos, então? Porque veja, a ressurreição dos mortos não se dá no ato da morte. A ressurreição dos mortos é evento dentro da segunda vinda de Cristo, ou é um desenrolar da segunda vinda de Cristo. E aqui a gente precisa lembrar da imagem de elos entrelaçados entre corpo e alma. Isso significa que a antropologia teológica que nós utilizamos é uma antropologia que vê uma unidade, não é? Numa palavra específica, unidual, ou seja, nós somos corpo e alma, estão entrelaçados, não é? O corpo não é cárcere da alma, nós já falamos disso. Então, como que se daria a ressurreição dos mortos, ou como se dará a ressurreição dos mortos a partir da nossa fé católica e a partir do testemunho bíblico? Bom, então, se esta unidade, corpo e alma, elos entrelaçados, é a nossa luz, né? Na morte se dá o rompimento, como nós já falamos, entre corpo e alma. Mas os mesmos buscam se entrelaçar de novo na parousia. Mas vejam, quando nós falamos da ressurreição da carne, é preciso dizer o quê? Pela ressurreição, o corpo volta à vida, agora numa nova configuração. Mas a alma também, ainda que subsistente, eterna ou imortal, se quer usar essa expressão, recebe o benefício da ressurreição, enquanto se une novamente ao corpo que sempre desejou, recompondo assim o homem todo. Mas isso significa o que, Padre Bruno? Isso não significa dizer que na ressurreição dos mortos, como nós vimos no capítulo 20 do livro do Apocalipse, acontecerá a reassunção de corpos físicos anteriores. Mas será nos dado um corpo glorioso, a exemplo do corpo glorioso de Jesus. Mas os mesmos corpos pessoais. Eu sei que isso é uma imagem às vezes um pouco difícil de entender, não é? Mas como se dará isso? A identidade da pessoa, nós teremos um corpo ressuscitado como o corpo ressuscitado de Jesus. Hoje, nesse dia, celebramos a festa de Santa Maria Madalena, que foi procurar Jesus na madrugada do domingo de Páscoa. Maria Madalena pensa que Jesus era o jardineiro, porque viu, mas não reconheceu no primeiro momento, porque o seu corpo foi glorificado. Não é um corpo, esse corpo, é um outro corpo, mas que não me dá identidade, a minha irrepetibilidade. Então, assim se dará a ressurreição dos mortos, corpos ressuscitados que mantêm sua identidade. Talvez uma imagem bíblica que nos ajude a entender outra imagem é quando Jesus aparece no meio dos discípulos e Tomé não estava. Tomé disse o quê? Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos, nos pés e da lança no lado, eu não vou acreditar. É um fantasma. E Jesus então aparece no segundo domingo, né? E Tomé estava ali e Jesus apresenta, veja minhas mãos. Ou seja, é Jesus com o corpo glorificado, é a pessoa ressuscitada de Jesus, né? Um corpo que adentra uma nova etapa, uma nova forma de vida, a vida eterna que nós vamos falar. Ela traz a identidade, mas não é a mesma. Então não é uma reassunção dos corpos físicos que simplesmente se deterioraram, não é? Nos túmulos, mas um corpo glorificado. Bom, com a parousia haverá a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Então, se estou no céu ou ainda no purgatório, a ressurreição minha, depois que Jesus vir a segunda vez, será para a vida. Se estava no inferno, a minha ressurreição será para a
morte definitiva ou a condenação definitiva. Vamos dar uma olhada na ressurreição um pouco na Bíblia, de forma muito rápida e geral, algumas imagens que foi gradualmente sendo reveladas, clarificadas, melhor compreendidas, melhor entendidas, melhor aprofundadas ao longo da história da salvação, para chegarmos a esta imagem no Novo Testamento da ressurreição dos mortos para a vida ou para a morte, depois da segunda vinda de Jesus, a parousia. Bom, a fé na ressurreição passou ao longo da história de Israel por um amadurecimento, né? Talvez isso não para todos de uma mesma forma, mas podemos destacar 3 etapas neste processo de revelação de Deus. O Antigo Testamento, de modo geral, fala do Sheol. O que é dito Sheol para os hebreus do Antigo Testamento? Você morria, todo mundo ia para lá. A mansão dos mortos, onde havia uma vida diminuída, uma vida quase fantasmática. Talvez a imagem seria a imagem do Hades grego. Todo mundo que morre. Então lá ele tem uma semivida. Ele está vivo, mas não está vivo. Vejam, esta compreensão é uma compreensão primeira, inicial, de que há algo depois desta vida aqui. Não é? Uma segunda etapa. Com a fé na aliança com Deus, Israel pensava assim: se Deus é fiel ao seu amor, não nos abandonará nem mesmo na morte. A comunhão com Deus vence a morte. E encontramos esta esperança, por exemplo, no Salmo 48, versículo 16. Deus livrará a minha alma da habitação dos mortos, tornando-me consigo. Então tem uma esperança. Como? Não sabemos, mas existe esta fé. Ou no profeta Isaías 26, 19, teus mortos reviverão, seus cadáveres ressuscitarão. Ou ainda na imagem dos ossos ressequidos do profeta Ezequiel, no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Vale de ossos ressequidos que se levantam ao sopro do Espírito de Deus. Essa é a segunda fase. E a terceira etapa, ou terceira fase, a confissão clara da ressurreição, que aparece no final do Antigo Testamento, nos anos entre 175 e 164 antes de Cristo. No livro 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 23, que diz assim: mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem, deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida. Então nós encontramos isso no Antigo Testamento, né? Depois nós encontramos esta imagem, nessa terceira etapa, na profecia de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículos de 2 a 3, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. E, chegando em Jesus Cristo, evidentemente, esta imagem da vida que brota da ressurreição do Senhor. Mas um pouco antes da ressurreição, nós encontramos em Mateus capítulo 12, versículo 18 a 27, Cristo que responde aos saduceus que não criam na ressurreição, na passagem da viúva e dos 7 maridos. Nós lembramos desta imagem. Paulo provoca reação nos Atos dos Apóstolos 23, capítulo 23, versículo 8, quando defende a ressurreição. Então, nós temos esta evolução e que eclode, evidentemente, com a experiência do ressuscitado. Bom, eu vou adiantar algumas coisas aqui hoje. Então, esta é uma imagem da ressurreição que vem do Antigo Testamento, não de forma clara, mas está ali. Lembrando que o Antigo Testamento prepara o povo com Jesus e a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, quando olhamos a Sagrada Escritura,
vezes confirma, às vezes supera algumas realidades do Antigo Testamento, trazendo mais clareza, porque é a grande revelação do Pai.